Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e hoje a gente vai falar um pouco sobre o porquê, em geral, o uso da média como uma ferramenta matemática de análise nas principais métricas, não só da web, como das mídias sociais, em geral, vai levar a resultados, no mínimo, um pouco inconsistentes, para falar da melhor das hipóteses. Bem, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o que é a média. A média, a gente sabe como calcular a média, mas do ponto de vista estatístico, a média é uma das três principais medidas de tendência central. Então, qualquer livro de estatística, e eu realmente recomendo para nós de humanas esse livro que é maravilhoso, então olha o merchan aqui também, é Estatística para as Ciências Humanas, do Jack Levin e James Alan Fox, certamente já está na décima e muitas edições, mas é um livro pensado muito no nosso background mais de ciências sociais, ciências humanas em geral. É um livro bastante interessante, super recomendo também para a gente da área. Bem, mas qualquer livro de estatística vai explicar para você que essas três medidas de tendência central, que são as principais média, moda e mediana, são utilizadas para você ter uma ideia, ou seja, um resumo do comportamento dos dados em si. Então, no primeiro ponto que a gente vai ter aqui seria a média. Você tem, na verdade, você soma todas as observações e divide pelo número delas. A moda não é nada mais do que a observação mais frequente. E a mediana seria a observação que se situa exatamente na metade, ou seja, nos 50% maiores e 50% menores. É o que está ali. Tá? Por que, em geral, a gente xinga muito a média? E isso é um ponto interessante também. Nesse ponto, a gente vai ter que ver uma coisa chamada distribuição normal. E como vocês vão estar vendo agora na tela, a distribuição normal, ela é uma também chamada gaussiana, ela é uma distribuição que é bastante frequente na natureza. Ou seja, se a gente pegar numa universidade, a gente vai numa turma, uma turma normal, e pega a altura de todos os alunos e coloca isso bonitinho no gráfico, você vai ter um gráfico parecido com a distribuição normal. Se você vê, por exemplo, talvez o peso das pessoas, você vai encontrar poucas pessoas pesando muito pouco e poucas pessoas pesando muito, mas a maior parte das pessoas vão estar situadas ali naquela barriga, digamos assim, ou seja, muito próximos ao meio. E uma das características mais interessantes da distribuição normal, além dela acontecer em várias coisas na natureza, é que ela possui uma característica matemática bastante importante. No ponto central, ali, a média é igual à moda, que é igual à mediana. Ou seja, o valor, numa distribuição perfeita, né, numa distribuição contínua, não necessariamente empírica, é muito difícil você achar exatinho, mas no geral você tende a caminhar para esse modelo, você vai ver que a média é igual à moda e é igual à mediana. Isso é muito interessante porque significa que se você tem, na prática, seus dados compõem uma distribuição próxima à distribuição normal, você não vai ter muita perda de informação, você não vai ter, na verdade, nenhum grande problema em utilizar uma ou outra, ou seja, principalmente a média ou a mediana, porque elas vão ser bastante próximas. Qual que é o grande problema que a gente tem? Bem, vamos dar uma olhada agora nesse próximo slide que tem aqui. Isso é chamada a frequência de distribuição acumulada empírica. Ou seja, eu simulei uma distribuição normal no R com 200 elementos, né, 200 ocorrências, 200 observações, e coloquei ele para vocês verem. Presta atenção nesse formato S, que é, na verdade, a tradução do outro formato ensino. E ele é bem interessante por quê? Porque ele mostra pra gente um determinado comportamento que você tem a maior parte, como a gente já falou, ali central, e poucos elementos nos extremos. Isso é bem interessante porque isto não costuma acontecer na maior parte das redes sociais. E eu não falo redes sociais apenas mídias sociais, mas eu falo redes sociais enquanto fenômeno de rede. Isso é um ponto interessante quando a gente olha para esse livro aqui, que é um livro extremamente importante, Barabase, Linked, que tem também, certamente tem uma tradução, mas ele fala uma coisa, ele vai explicando aos poucos, mas principalmente aqui, quando ele fala num capítulo bastante interessante, chamado Os Ricos Ficam Cada Vez Mais Ricos. A gente então vai pegar aqui o livro, que é super importante, Linked, do Albert Laszlo Barabasi, uma pessoa muito importante na área de ciência de redes,
E justamente aqui no capítulo com o maravilhoso título Os ricos ficam cada vez mais ricos, ele vai explicar uma coisa super importante que é a chamada rede livre de escalas. Ou seja, é uma rede em que o crescimento, ao contrário do primeiro modelo, lá atrás, Erdős-Rényi, que é o modelo de crescimento aleatório, em que todo novo participante, toda nova conexão nessa rede tinha a mesma probabilidade de ocorrer, eles perceberam que, na verdade, nas redes sociais reais, digamos assim, e principalmente muita coisa da web, esse tipo de conexão não era tão aleatório assim. E quando ele fala que os ricos ficam cada vez mais ricos, ele está falando de um conceito que é um conceito extremamente importante chamado conexão preferencial. Ou seja, você tem, na verdade, que a probabilidade de uma nova conexão é maior para um ator ou para um nó nessa rede que já possui muitas conexões. Traduzindo, se eu tenho, vamos pegar o exemplo do YouTube. Se você olha para o meu canal, que tem praticamente nenhum seguidor, e você olha para o canal do Whindersson Nunes, que tem muitos milhões de seguidores, você provavelmente vai achar que aquelas 11 milhões de pessoas têm alguma coisa de especial, elas viram no Whindersson. E provavelmente viram mesmo. Então, a tendência é que cada vez quem tem mais gente tenda a ter mais, e quem tem menos gente acabe ficando com pouco. Qualquer semelhança com um esquema capitalista contemporâneo não é mera coincidência, ou seja, quem tem dinheiro tende cada vez a ter mais dinheiro e quem tem pouco dinheiro tende a ficar com menos dinheiro. Então, essa questão da conexão preferencial, ela vai gerar uma distribuição que é um pouco diferente da distribuição normal. Na verdade, ela não é nada parecida com a distribuição normal. E ela é uma distribuição que vocês vão ver que ela tem poucos elementos que apresentam um alto valor numa determinada métrica e muitos elementos que estão ali na vala comum do dia a dia. Traduzindo para vocês, vamos pegar agora uma página que eu acho sensacional no Facebook, que é a Grandes Manchetes do Jornalismo Brasileiro. Vocês estão vendo aí o print na tela. Eu peguei, através do pacote R Facebook, eu baixei os últimos 200 posts e peguei, a título de exemplo, o número de compartilhamentos que os posts tiveram. E tracei, da mesma maneira que vocês viram há pouco tempo atrás, a função da distribuição cumulativa da normal, que era aquela coisa bonitinha assim, vocês vão ver agora como é a função da distribuição cumulativa do número de compartilhamentos desse site. Ou seja, peguei os últimos 200 posts, tá, gente? Não teve nenhuma maquiagem nesses dados. Por que tem esse formato? Porque isso ele mostra exatamente o que o Barabás, o Albert e basicamente todo mundo da área de rede já fala há muito tempo, que é a questão da conexão preferencial, de você ter o efeito Mateus, né, que você vai tendo cada vez mais gente se conectando a quem já tem muitas conexões, ou seja, você tem os sites populares ficam cada vez mais populares, assim como os posts que têm mais interesse tendem a gerar cada vez mais interesse. Não só por uma questão do próprio algoritmo do Facebook, porque o Mark Zuckerberg não é idiota, ele sabe que se muita gente está interessada em alguma coisa, provavelmente outras pessoas vão se interessar, mas também porque interessa gerar essa lógica dos campeões. Ou seja, eu vou ter poucos conteúdos que vão ter uma performance muito boa e a maior parte dos conteúdos tendo performance ok. Isso vai fazer com que nessa distribuição, pegando exatamente esses últimos 200 posts, se a gente calcular a média do número de compartilhamentos, ela vai estar de maneira anormalmente puxada para cima. Por quê? Porque esses poucos posts que tiveram um número muito grande de compartilhamentos vão gerar uma distorção e essa distorção vai ser sentida na média, que é uma métrica, que é uma medida de tendência central altamente sensível a variações. Então, nesse caso, a gente tem que a média é de 339 compartilhamentos por post. Mas isso não reflete a realidade, porque a maior parte de todos esses posts não teve tantos compartilhamentos, nem chegou próximo a isso. Por isso que, em geral, a gente trabalha com a mediana, que é uma medida mais robusta nesse sentido, ou seja, ela é mais imune, digamos assim, ela é menos propensa a essas variações devido a esses elementos mais extremos, e isso faz com que a mediana do número de compartilhamentos seja de 128 compartilhamentos por post, o que é um número mais próximo da realidade. Um ponto importante, a gente costuma ouvir o pessoal falando, não sei o que, tira o outlier. Isso, na verdade, é uma babaquice. Por quê? Porque outlier, a primeira coisa que você tem que fazer é entender
o que é esse outlier, ou seja, o que é esse elemento fora da curva, e se esse elemento fora da curva faz sentido na sua distribuição. Claro que se a gente estivesse trabalhando numa expectativa de uma distribuição normal, a gente iria tirar esses poucos posts com uma performance bizarramente alta, porque eles certamente seriam outliers, seriam eventos anômalos. Mas aqui a gente está falando de uma distribuição que se espera que tenha essas diferenças. Então, esses posts que têm um alto valor de compartilhamento, na verdade, eles não são exceção. Eles são simplesmente o topo ali da minha curva, eles são simplesmente os melhores de performance. E eles não são outlier, eles, na verdade, fazem parte dessa minha distribuição. Então, seria totalmente um absurdo você tirar justamente da análise os seus posts que têm a melhor performance. Bem, acho que é isso. Não vou me estender muito, senão não faz sentido o nome desse canal. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar aí embaixo que eu vou tentar responder o melhor possível. Obrigado, até mais.